Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre filosofia aplicada aos negócios? Primeiro, cabe uma pergunta: o que a filosofia pode contribuir com o mundo dos negócios? A resposta é longa, mas vamos partir de uma afirmação muito simples. Qualquer domínio da atividade humana, dos esportes aos negócios, passando pelas relações pessoais, pode ser objeto de indagação filosófica. Mas o que é a indagação filosófica? Nós vamos dizer que é a investigação sistemática pelos fundamentos lógicos e epistemológicos do saber e do fazer humanos. Essa investigação sistemática é o que modernamente chamamos de pensamento crítico, um modo analítico de pensar que será muito valorizado nas próximas décadas, de acordo com pesquisas recentes, incluindo uma pesquisa muito interessante sobre job skills do Fórum Econômico Mundial. Quais são os exemplos de indagações que a investigação filosófica elabora? Vamos a exemplos. Podemos ser felizes? É possível uma sociedade humana sem guerras? O que é verdadeiro e falso? Para salvar uma vida humana, os fins justificam os meios? Há incontáveis situações, muitas corriqueiras, que escondem uma profunda densidade filosófica. E no mundo dos negócios? É possível formular questões de natureza filosófica nesse universo? Certamente. Por exemplo, o melhor interesse dos negócios é mais importante que o melhor interesse da sociedade? Decisões automáticas de software podem ser julgadas de um ponto de vista moral e legal? O poder é uma prática de controle ou também pode servir como uma ferramenta de cooperação? No entendimento pragmático, a confiança autêntica é um hábito, uma prática, um exercício que forma o tecido do entendimento entre as partes, seja em um casal, seja em uma empresa. Agora vamos falar sobre a linguagem. A linguagem é normalmente vista pelo senso comum como um veículo de informação. Isso é fato. Mas a linguagem é muito mais do que isso. Nós vamos dizer, baseado em um determinado paradigma da filosofia da linguagem, que a linguagem é uma espécie de script para a coreografia entre humanos. Esse script é cumprido com base no que chamaremos de atos de fala. Existem vários, mas vamos a alguns exemplos. Asserções, quando eu digo está chovendo, uma promessa, ou uma manifestação de um sentimento, ou uma declaração, como eu vos declaro marido e mulher. A linguagem, no âmbito das organizações, é sempre uma coreografia de atos de fala, cujo conteúdo é principalmente focado nas atividades operacionais do negócio. Asserções como o estoque está baixo, promessas como amanhã às 10 horas o relatório estará na tua caixa postal, ordens como eu preciso desses preços até o final da semana, ou ainda você será expatriado, são exemplos de como a linguagem se apresenta como coordenação de ações para um determinado propósito e não apenas como um veículo de informação. Mas tem mais. A linguagem, ela também é uma ferramenta de construção de narrativas capazes de influenciar estados mentais e, com isso, mobilizar pessoas. Isso se dá pelo uso das metáforas. Metáforas não são apenas um artifício de linguagem poética. Metáforas são dispositivos cognitivos. A moderna filosofia da linguagem e a neurolinguística
demonstram que, através desses dispositivos, é possível explicar a complexidade da realidade que nos cerca e estabelecer pontes cognitivas com os outros. Quando dizemos para um grupo de colaboradores que vamos invadir o território da concorrência, estamos usando uma metáfora de guerra que instiga comportamentos e pensamentos mais, digamos, agressivos, competitivos. Se, ao contrário, dizemos vamos ganhar esse jogo de mercado na bola e na técnica, apontamos para comportamentos de respeito mútuo e de justiça. Em resumo, metáforas são ferramentas para a construção de significados e, por isso, um poderoso instrumento para as lideranças. Agora falemos de poder. Um outro tema muito importante, muito caro à filosofia já há 2.500 anos. Da mesma forma, o senso comum tende a enxergar o poder por um viés negativo, no qual características como controle, violência, seja física, seja simbólica, punição, são enfatizados. Pode-se, dessa maneira, ver que a gente perde o ângulo positivo do poder. E o poder tem um viés positivo. O poder é formador de subjetividades, de identidades, o poder é relacional, o poder é produtivo no sentido de induzir a ação e coordenação. Essa natureza dupla do poder, positivo e negativo, ela foi analisada por um importante pensador durante o século XX, chamado Michel Foucault. O Michel Foucault analisou o poder em instituições, três tipos de instituições, basicamente: prisões, manicômios e hospitais, que se consolidaram ao longo do século XVIII e XIX, não apenas como um sistema de disciplina de corpos, mas também como sistemas técnicos de conhecimento, onde a psiquiatria é talvez o mais conhecido e melhor exemplo. Na visão de Foucault, saber e poder andam juntos. Só que o Foucault não parou aí. O Foucault foi mais longe e analisou a natureza sutil do poder. Aqui ele descreveu como sendo a microfísica do poder. O poder se apresenta, segundo Foucault, em todas as relações humanas, do sexo aos negócios. E todos somos sujeitos e objetos de poder a um só tempo. Em resumo, ética, linguagem e poder são pilares da filosofia nos quais podemos buscar insights e conceitos para nos ajudar a lidar de forma criativa e original com os desafios dos negócios nesses tempos incertos da incessante transformação digital e da busca por novos sentidos para a vida profissional, pessoal e corporativa.